salmista disse assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. O salmista sabia que vale a pena. Amados, quando nós começamos a ter intimidade com Deus, quando nós começamos a contemplar o mover das mãos de Deus, quando nós podemos dizer como Jó, que numa declaração tão poderosa disse assim: Senhor, eu sei que tudo podes, que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Então, quando nós começamos a ter essa intimidade, e para ter intimidade com alguém, você precisa conhecer essa pessoa. E Deus é o tipo de pessoa, o Senhor Jesus, tipo de pessoa, quanto mais você conhecer, mais você vai querer conhecer, porque vale a pena caminhar com Ele, vale a pena viver essa porção gloriosa. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Versículo 28. Vamos ler a uma só voz. Romanos 8, 28, que diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém? Os amados podem sentar-se. Amados, eu já disse sobre o significado dessa palavra decreto, mas eu queria reforçar para os irmãos gravarem bem isso. Essa palavra, mas ela tem origem grega, né, e diz no grego é proteses. Pro de antes e teses de um lugar. Então, significando que, segundo o decreto estabelecido por Deus, Ele já tem para mim e para você um lugar pré-estabelecido, um lugar de vitória, já estabelecido por Ele, e ninguém pode impedir nem a minha nem a sua vitória, porque Deus já determinou dessa forma. Quantos querem falar glória a Deus? Deus já determinou, e se Ele determinou, se Ele decretou, vai ser assim. Normalmente no governo, no Congresso, não gosta muito, amado, quando o Poder Executivo começa a governar, né, por decreto-lei, quer dizer, ninguém pode mudar. Normalmente acontece em estados autoritários, né, quando os governantes exageram nos decretos e ninguém pode contestar, ainda que não se goste, tem que se engolir. Os decretos de Deus, para mim e para você, eles têm um poder no reino espiritual e no reino material, porque o material é regido pelo espiritual, que ainda que o inimigo se enfureça, ainda que as circunstâncias possam estar, todas elas concorrendo e tentando impedir a nossa vitória, Deus decretou a vitória, nós a alcançaremos em nome de Jesus. Não há poder capaz de impedir a nossa vitória quando Deus já estabeleceu que nós seremos mais do que vencedores. Amém, amados? O que nós precisamos entender, amados, é que todos estamos sujeitos ao poder das circunstâncias. Essas circunstâncias, chamadas de coisas, que as coisas contribuem, essas circunstâncias, elas afetam a nossa vida. De uma forma ou de outra, elas nos afetam. Às vezes sucumbimos por força das circunstâncias. Às vezes não compreendemos o mover de Deus. Às vezes não entendemos o que Deus quer que nós enxerguemos. Uma das coisas mais difíceis de serem alcançadas, um dos estágios, um dos patamares mais difíceis de serem alcançados por nós, é exatamente aquele patamar onde você é capaz de olhar com os olhos espirituais. Mas quando nós começamos a deixar de olhar para as circunstâncias com os olhos naturais, os olhos naturais nos asseguram de que as circunstâncias existem, de que as situações são reais. Não há como negar
aquilo que é real. Mas Deus começa a trabalhar em cada um de nós através das circunstâncias para que nós desenvolvamos uma capacidade espiritual que vai fazer a diferença em nossas vidas e vai nos colocar, nos catapultar, nos jogar numa situação totalmente diferenciada, onde nós não vamos olhar apenas para as circunstâncias. Nós vamos olhar para as circunstâncias com os olhos daqueles que creem e vivem essa certeza de que há um que sujeita a si todas as circunstâncias. E esse é o Deus ao qual servimos. Amados, não existe circunstância que possa extrapolar ou fugir ao mandar de Deus. As circunstâncias obedecem o mandar do Senhor. Um dia Jesus estava no barco com seus discípulos. Os discípulos ainda sem entender muita coisa do reino espiritual, o que eles só foram compreender depois da descida do Espírito Santo, ainda que tivessem passado 3 anos juntamente com Jesus no ministério. Diz a palavra de Deus nos evangelhos que Jesus estava no mesmo barco que eles e o barco estava sendo açoitado pelas ondas. Uma tempestade terrível. Todos os discípulos estavam apavorados, mas Jesus dormia. Sabe quem é que consegue dormir estando num barco? Quando o vento, as ondas, a tempestade vem e assola o barco, aquele que conhece o Deus ao qual serve. A palavra de Deus diz, amados, no Salmo 127, nós lemos hoje uma parte dele, falando a respeito da consagração do Gabriel, né? Porque os filhos são herança do Senhor. Mas antes disso, o Salmo diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aí traz um alerta para nós, dizendo assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, porque Deus dá aos seus amados o sono. Se Deus dá aos seus amados o sono, e Deus diz que é inútil a nossa preocupação, nós precisamos começar a exercer uma atitude de confiança e de segurança em Deus. Fazer como Jesus, o barco estava sendo açoitado, as ondas invadiam o barco, os discípulos estavam apavorados. Aí foram acordá-lo e disseram assim: mestre, será que o senhor não percebe que nós vamos perecer? Olha a situação do mar e dos ventos, e o senhor está aí dormindo. Jesus acorda, olha para o mar, olha para o vento e diz assim: mar, aquieta-te. Vento, cessa. Diz a palavra que os discípulos olharam para ele, sem entender nada, disseram assim: quem é esse? Que o mar e o vento lhe obedecem. Sabe o que significa isso? Se você tem na sua vida a presença do Senhor Jesus, ainda que a tempestade venha, ainda que as circunstâncias contrárias se apresentem, ainda que hoje você possa estar vivendo uma situação, olhando para uma situação tão terrível, tão difícil, ainda que muitos possam estar dizendo para você: não tem mais jeito, não tem possibilidade de mudar essa situação. Há uma ordenança de Deus, o mar se aquieta, os ventos cessam. E você é colocado no lugar que Ele já estabeleceu como decreto para a sua vida, o lugar da sua vitória. Essa é a certeza que nós temos que ter, amados. A certeza de que Deus tem o controle absoluto de todas as circunstâncias. E só pode ter essa certeza quem já tem uma experiência com Deus. Hoje pela manhã, depois da escola bíblica dominical, aliás, escola bíblica que ontem, numa igreja, onde nós estávamos ministrando o louvor, a palavra, nós pudemos entender a importância da escola bíblica. E visitando um irmão, um comerciante, ele disse assim: pastor, qual o horário, quais os horários
do culto ou dos cultos aos domingos. Eu falei, nós temos culto apenas às 19 horas. Mas temos a escola bíblica dominical às 9h30 da manhã. Ele levou um susto e disse assim, vocês têm escola bíblica? Eu falei, claro. Aí ele chamou a esposa dele, evangélica também, e falou, bem, na igreja dele tem escola bíblica. Mas eu fiquei um pouco assustado. Fiquei assustado. Ele disse, pastor, poucas igrejas hoje têm escola bíblica. Mas a palavra de Deus diz, amados, que nós precisamos conhecer a palavra. O próprio Jesus diz assim, então, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós não fazemos escola bíblica para preencher as manhãs de domingo. Teríamos tantas outras coisas para preencher as manhãs de domingo, ainda que fosse na cama, ainda que fosse na piscina, ainda que fosse no passeio. Nós fazemos e participamos da escola bíblica porque precisamos aprender a palavra, porque precisamos conhecer a palavra. Porque nós não vamos amar a palavra se antes não conhecermos a palavra. Então nós precisamos desenvolver essa segurança, essa confiança, essa certeza de vitória. Nós precisamos aprender a confiar em Deus de tal forma que nós possamos descansar. Aqueles que são amados de Deus recebem dele o poder, a dádiva do descanso. Deus dá aos seus amados o sono. Como se pode dormir quando as circunstâncias são contrárias? Quando o amanhecer nos ameaça com situações sobre as quais não temos controle? Como poderemos descansar, sabendo que a nossa força, a nossa capacidade, as nossas providências, por mais prudentes que sejamos, como poderemos descansar se já chegamos à constatação de que seremos incapazes, insuficientes, de resolver aquela situação ou aquelas situações? Só se é possível descansar se tiver a certeza de que se serve a um Deus que trabalha por todo aquele que nele espera. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 64. Eu gostaria que você pudesse começar a entender esse processo. Deus traz algumas colocações na sua palavra, para que nós possamos saber qual que é a nossa posição no reino. Isaías 64, versículo 4, diz assim a palavra de Deus: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti. Leia comigo agora. Que trabalhe para aquele que nele espera. Você pode glorificar a Deus? Glória a Deus. Amados, eu poderia dizer assim, de forma simplista, para levá-los à emoção, dizer assim: Deus trabalha por você. Poderia dizer isso. Mas eu preciso dizer para você, se você espera em Deus, se a sua segurança está em Deus, se a sua confiança está em Deus, Deus está trabalhando por você. Ele não diz que trabalha por todos que estão na igreja. Ele diz que trabalha por todo aquele que nele espera. Amados, esperar em Deus, se nós estamos esperando o agir daquele que é todo poderoso, nós precisamos aprender a descansar nessa espera. Sabe o que traz angústia ao crente? É exatamente o tempo da espera. Que Deus traz na palavra dele promessas. Romanos 8, 28 precede um texto belíssimo falando do cântico de vitória. Mas nós precisamos, amados, ter a consciência de que aprender a confiar e a esperar nesse Deus requer de nós maturidade espiritual. E hoje pela manhã, depois da escola bíblica, estava dizendo para os amados, o irmão disse assim para mim: pastor, a palavra que o senhor ministra, ele já sabia a resposta, mas disse assim: a palavra que o senhor ministra, ela é dirigida mais para filhos ou para criaturas?
Querendo dizer, a palavra que o Senhor ministra, ela é trazida para aqueles que já são da família de Deus ou para aqueles que ainda não estão na família de Deus? Eu quero perguntar aqui, quantos aqui fazem parte da família de Deus? Levante a mão os que fazem parte da família de Deus. Eu disse para ele, a palavra é para os filhos. É uma palavra de edificação. É uma palavra de fortalecimento. É uma palavra de construção de um caráter cristão. É uma palavra que precisa ensinar os filhos a confiar no Pai. Uma palavra que precisa dar a certeza aos filhos de que eles foram adotados pelo Pai mais poderoso que existe. Amados, evidentemente existe a palavra trazida às criaturas, aqueles que ainda não são filhos, aqueles que precisam chegar à casa do Pai. Ontem um grupo de jovens aqui de Votorantim esteve lá em Boituva fazendo evangelização, levando uma palavra para alcançar as criaturas, para que elas possam receber de Deus, pelo poder da sua palavra, pelo agir do seu Espírito, pelo sangue de Jesus, receber o poder de filhos. Mas se nós ministramos a palavra para uma grande maioria da igreja que já confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, que já desceu as águas do batismo, e nós teremos batismo ainda antes do aniversário da igreja, se Deus assim nos der graça. Mas se a grande maioria já desceu as águas do batismo, já tem um relacionamento pessoal com o Senhor, já consegue receber com alegria a palavra, nós precisamos ministrar a palavra ensinando a essas vidas que existem degraus que precisam ser galgados um após o outro. E cada degrau, amados, que nós subimos nessa escada espiritual, nos traz o fortalecimento, a forja, a força necessária, para que nós possamos olhar para as circunstâncias, não mais com os olhos naturais, mas com os olhos espirituais, com aquilo que nós chamamos de os olhos de Josué e Caleb. Amados, 12 pares de olhos espiaram a terra que Deus havia prometido ao povo. 12 pares de olhos, pertencentes a 12 filhos do mesmo pai, que representavam as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó. 12 pares de olhos que tinham contemplado também todos eles, milagres e maravilhas que Deus havia operado no Egito. 12 pares de olhos que viram a abertura do Mar Vermelho. 12 pares de olhos que viram Deus ferir a rocha, através de Moisés, e fazer brotar água da rocha. 12 pares de olhos que viam Deus espalhar como granizo pela terra, pela areia do deserto, aquilo que era colhido pelo povo de Deus, e trazido para as casas, e colocado nas panelas, e se transformava num pão, cujo nome era maná. 12 pares de olhos que haviam contemplado coisas tremendas da parte de Deus. Ao se depararem com circunstâncias contrárias, com cidades fortificadas, com povo de gigantes, com guerreiros preparados, com muralhas intransponíveis, esses 12 pares de olhos olharam para as mesmas situações, para as mesmas circunstâncias, e 10 pares de olhos influenciaram 10 lábios, que disseram assim: é uma armadilha do Senhor. Ele nos tirou do Egito para nos fazer perecer na terra prometida. A palavra de Deus diz, amado, que os nossos olhos são a janela da nossa alma. A palavra de Deus fala que aquilo que nós olhamos interfere naquilo que nós pensamos, naquilo que nós recebemos. Jesus fala assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. 10 pares de olhos olharam para aquelas circunstâncias, mas eram olhos naturais, olhos de incredulidade, olhares que ainda não tinham a confiança e a segurança necessária no Deus Altíssimo, Deus
Todo-Poderoso, e contaminaram o coração e a mente daquelas vidas. E os lábios declararam a derrota, dizendo assim: Deus tem uma armadilha para nós, e nós haveremos de perecer, porque essa terra, que produz um fruto excelente, que verdadeiramente emana leite e mel, é uma terra de gigantes, é uma terra de cidades fortificadas. E nós, aos nossos próprios olhos, disseram: somos como gafanhotos diante deles. Mas 2 pares de olhos, Josué e Caleb, olharam para aquelas circunstâncias e disseram assim: não importa qual o tamanho dos gigantes, não importa o tamanho das muralhas, não importa a força do inimigo, Deus nos prometeu essa terra, e Ele é fiel para nos dar essa terra. Quantos creem, glorifique a Deus. Então, amados, eu queria que nós pudéssemos juntos começar a galgar esses degraus, sair, amados, ainda dos tempos de meninos em Cristo, e começarmos a crescer no conhecimento da palavra, no exercício da obediência e da prática da palavra, para que nós possamos ter a certeza de que todas as circunstâncias haverão de contribuir para o nosso bem. E eu quero colocar entre parênteses, principalmente as contrárias. Deus trabalha muito mais através das circunstâncias contrárias do que através das circunstâncias favoráveis. Mas quando Deus permite circunstâncias muito favoráveis para os crentes, a igreja fica vazia. Os irmãos acreditam nisso? Se as condições forem muito boas, muito favoráveis, haverá uma disposição muito grande em achar que o perigo cessou. Aí se pode ausentar, não precisa mais estudar a palavra, já não precisa mais orar muito, já alcançou um patamar de vitória. Os ventos são favoráveis. Amados, tudo que o diabo quer é que nós descansemos na certeza de que o perigo passou. Ele quer que nós descansemos nessa certeza. Porque, amados, ele é astuto. Diz a palavra de Deus que ele anda ao derredor, esperando uma falha nossa para nos tragar. Então, quando se tem os olhos de Josué e Caleb, se é possível olhar para todas as circunstâncias, especialmente as contrárias, as adversas, as provas, as tribulações, aquelas situações que a nossa força natural não nos fará prevalecer, é necessário ter esses olhos para dizer: eu creio que Deus é poderoso para me fazer mais do que vencedor, sejam quais forem as circunstâncias que vierem contra mim. Então nós precisamos aprender a descansar nessa certeza. Se Deus trabalha por mim, porque eu espero nele, eu preciso que mais alguém trabalhe por mim. Se Deus trabalha por você que espera nele, você precisa que mais alguém trabalhe por você. Eu quero dizer para você, e creia nisso, meu amado e minha amada, se precisar, Deus vai determinar quem é que vai trabalhar. Você não precisa correr atrás. Evidentemente, aquilo que compete a você, você vai ter que fazer. Deus não faz a parte que compete ao homem. Aquilo que compete ao homem fazer, Deus espera que o homem faça. 40 anos depois de ter declarado a vitória, Deus disse para Josué, que havia declarado a vitória juntamente com Caleb, disse assim: Josué, Moisés, meu servo, morreu. Agora a bola está com você. Só que, nada de ficar parado. Levanta-te, esforça-te e tem bom ânimo. Deus não vai dar vitória para crente desanimado. Crente murmurante. Está difícil. Pastor, você não tem ideia da luta. Quer trocar? Quer trocar? Às vezes chega: pastor, você não tem ideia da prova. Quer trocar? Sabe por que a minha prova é diferente da sua? Porque Deus conhece o limite da força de cada um de nós. E tanto Ele conhece que Ele diz na sua palavra que Ele jamais vai dar a mim e a você uma prova, um fardo,
uma tentação que nós não possamos suportar. Que quando ele vê que a força vai se exaurindo, que nós vamos nos tornando frágeis demais, ele entra e nos socorre, porque ele é o nosso Deus, ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza e o socorro bem presente na hora da angústia. A hora que você diz assim, não tem mais jeito, você está na beira ali de um lago chamado angústia. E a circunstância vai te empurrando, te empurrando. Eu não quis nem dizer precipício. Estou falando do lago. Tem a pessoa que você vai mergulhar na angústia. A circunstância vem empurrando você. A hora que você faz assim, Deus segura você e fala, vem para cá. Eu sei o limite da sua força. Você pode glorificar a Deus. Ele não vai te provar além do que você pode suportar. Ele não vai permitir, se você estiver firmado na palavra, que o inimigo arme laços para a sua vida. E você caia nesse laço. Mas se você não estiver debaixo da cobertura da palavra, se você por um motivo ou por outro, se afastou da proteção de Deus, que o Salmo 91 chama de sombra do Onipotente. A sombra é porque quando o sol das circunstâncias fortes vem sobre a sua vida, a destra de Deus te traz sombra. Te traz sombra. Para você ter uma ideia do tamanho da mão de Deus, a palavra de Deus diz que Deus, isso milhares de anos antes de Galileu ter dito que a terra é redonda, a palavra de Deus dizia já assim, ó, Deus se assenta sobre o círculo da terra. Essa terra que a gente anda de carro, viaja tanto por ela, não chega ao fim, Deus se assenta sobre ela. Imagine quando ele estende a mão dele para proteger a mim e a você. Quem é que pode nos tocar? Qual circunstância pode nos derrotar? Se a palavra de Deus diz que todas as circunstâncias contribuem para o nosso bem, só existe uma possibilidade das circunstâncias nos fazerem perecer. Só existe uma possibilidade de nós não alcançarmos a vitória que Deus já estabeleceu. Só existe uma possibilidade de nós não chegarmos ao lugar do decreto de Deus, ao lugar da nossa vitória. E eu queria que você prestasse atenção nessa possibilidade, voltando lá a Romanos, capítulo 8. Eu queria que você lesse novamente comigo esse versículo, que diz assim, e sabemos, versículo 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Para aí. Olha o que está escrito na palavra. Deus declarando, todas as circunstâncias contribuem para o bem de todos? Não. Daqueles que amam a Deus. Esse é o segredo, amados. Esse é o grande mistério da sua vitória e da minha vitória. Amar a Deus. Amados, se você tem a expectativa de um dia ver Jesus fisicamente, eu não queria frustrar você muito, mas assim, esquece. O tempo de manifestação física dele já aconteceu. Se você tem a expectativa de vê-lo glorioso, como viu João, eu quero dizer para você, Apocalipse já foi escrito. Se você tem a expectativa de esperar para começar a crer que um anjo se manifeste na sua vida, como se manifestou na vida de Abraão, quero dizer para você, esse tempo já passou. Deus pode fazer com que um anjo venha se manifestar a mim e a você? Pode. Mas nós não precisamos e não devemos ficar esperando que isso aconteça para depois começarmos a amar a Deus. Às vezes nós temos a expectativa, que é até justificável. O dia que acontecer isso na minha vida, aí eu vou me lançar no rio da vontade de Deus. O dia que eu tiver um encontro real, sobrenatural, eu vou amar verdadeiramente a Deus. O dia que eu ver o Senhor Jesus glorificado,
Eu vou crer. Jesus disse não só para Tomé, como para os discípulos. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Sabe o que significa isso? A manifestação de Deus, ela é presente em nossa vida todos os momentos. Todos os momentos. O que nós precisamos é começar a demonstrar que amamos a Deus da forma como Deus quer ser amado. Deus já deu para mim e para você, já trouxe a mim e a você a forma como Ele quer ser amado. E eu queria repartir com você hoje esse desejo do coração de Deus. Como que Ele quer ser amado? Como que nós podemos manifestar e demonstrar o amor a Deus? Amados, Deus não se deixa iludir por lábios que confessam amá-lo. Deus não se move apenas por lábios que confessam que o amam. Deus se move por atitudes de vidas que verdadeiramente amam a Deus. Não é aquilo que declaramos, é aquilo que vivemos. Não é aquilo que confessamos, é aquilo que praticamos. Resumindo, há uma expectativa no coração de Deus de que aquilo que os nossos lábios declararem sejam confirmados pelas nossas atitudes. Deus presta mais atenção nas atitudes do que naquilo que os lábios dizem. Evangelho de João, capítulo 14. Vamos ler juntos, amados? Nos diz a palavra de Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Vamos repetir? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Jesus está só começando. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Não espere manifestação física, sobrenatural. Guarde a palavra, ame a palavra, e Jesus se manifestará na sua vida. Através das circunstâncias, você vai ver o livramento, você vai ver Deus entrando com a providência, você vai deixar de conhecer o salmo do pastor e passar a conhecer o pastor do salmo. Você vai poder dizer verdadeiramente: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você vai dizer: ainda que eu seja alvo dos ataques do inimigo, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Você vai poder confiar de que a sua família, a sua casa, estão guardados pelo Senhor. Porque diz a palavra: se fizeres do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem mal algum chegará à tua casa. Porque Deus dará ordem aos seus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Se você confia em Deus, se você ama a palavra de Deus, se você guarda os mandamentos de Deus, não estou falando dos 10 mandamentos, estou falando da palavra de Deus. Os 10 mandamentos são apenas parte disso. Quer dizer para você, neste exato momento, os anjos do Senhor estão guardando a sua vida, estão guardando a sua casa, estão guardando os seus projetos, estão preparando a sua vitória. O inimigo não pode fazer nada, porque maior é aquele que está contigo do que qualquer que se levante contra ti. E Jesus continua dizendo, versículo 22 diz assim: disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Amados, quando eu digo para os amados que a palavra de Deus não é para o mundo, que Deus não tem obrigação de se manifestar ao mundo, Deus tem um prazer muito grande. A palavra de Deus diz em Ezequiel 33 que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele tem prazer que o ímpio se converta, que passe a se chamar filho. Deus quer que nós levemos a palavra para alcançar as criaturas. Mas quando as criaturas vierem e tornarem-se filhas do Deus Altíssimo, Deus quer começar a se manifestar a essas vidas, para que essas vidas comecem a ter a certeza de que Ele verdadeiramente age,
de que Ele verdadeiramente trabalha por todo aquele que nele espera. Senhor, por que o Senhor diz que vai se manifestar a nós? Porque nós amamos a palavra, nós temos a palavra, nós conhecemos a palavra. E se nós tivermos prazer na palavra, diz a própria palavra que tudo quanto nós fizermos, Deus prosperará. Precisa mais do que isso? Jesus responde a esse discípulo, diz assim, versículo 23, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Versículo 24, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Dizer que ama e não guardar as palavras é dizer o que não é realidade. Talvez poucos se apercebam do poder que Deus já liberou para que todas as circunstâncias contribuam para o nosso bem. Eu gostaria, amados, imensamente, que todos pudéssemos um dia chegar nessa condição de amar esta palavra. Você pode ter a Bíblia mais bela, você pode ter a Bíblia mais simples, você pode não ter mais a Bíblia física, mas ter a virtual, não tem problema nenhum. Se você guardar alguns versículos da Bíblia e amar esses versículos e praticar esses versículos, você começará a caminhar em vitória. Não existe possibilidade de você ser derrotado. E ainda que aparentemente haja derrota, Deus estabeleceu a sua vitória. Porque há um decreto dele, em meu favor, em seu favor. E aí, quando nós entendemos isso, nós poderemos continuar lendo Romanos 8, entendendo esse processo, e poderemos dizer então verdadeiramente o que diz Romanos 8, 31. Eu queria que você, com a Bíblia aberta, ou com ela no seu celular, e fazer essa declaração tremenda, que inicia um grande cântico de vitória, para que você possa entender que nada e ninguém pode impedir a sua vitória. Ainda antes de declarar isso aí, eu vou ler para você, você pode acompanhar comigo. Versículo 35, que diz assim, Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Amados, olha as circunstâncias contrárias. A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Sejam quais forem e quantas forem dessas circunstâncias, o apóstolo Paulo nos ensina, pelo poder do Espírito Santo, a declarar, no versículo 31, que nós vamos declarar juntos, se você crê, se você confessa, se você tem a certeza de que Deus está trabalhando por você, de que começa a nascer, se ainda não nasceu, o amor pela palavra, você vai poder dizer assim, o que nos diz a palavra em Romanos 8, 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Segura um pouquinho. Que coisas? Tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, essas coisas. Que diremos, pois, a essas coisas? Declare agora, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ao nome do Senhor, glórias! Ao nome do Senhor, glórias! Não temas, não te preocupes. Se você aprendeu o que é amar a Deus e quer praticar esse amor, quer dizer, Deus é por você. Não importa quem seja contra você. Você pode dizer, pastor, a guerra é muito grande, o inimigo está furioso. Apenas ouça
A palavra de Deus diz assim, em 2 Coríntios capítulo 4, diz assim, versículo 8: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Sabe por quê? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Curva os seus olhos, a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor nosso Deus e amado Pai, eis aqui, Senhor, o teu povo amado. Pai, tu sabes aqueles que esperam por ti, esperam em ti. Pai, aqueles que esperam por ti ainda não te conhecem profundamente. Aqueles que esperam em ti já te conhecem o suficiente para saber que tu trabalhas por eles. E por isso, para que tenhamos a certeza da nossa vitória. Eu quero clamar agora, Senhor, em nome de Jesus, que essas vidas da tua glória não viver esperando por ti, mas esperar em ti, sabendo, Senhor, que na tua palavra estão as vitórias que necessitam. E nessa certeza possam descansar, sabendo que o Senhor trabalha por todo aquele que em ti espera. Sabendo que todas as circunstâncias obedecem ao teu mandar, estão sujeitas ao teu querer, e elas serão movidas segundo o teu querer e pelo teu poder, para que contribuam para o bem de todos aqueles que te amam. Assim, Pai, seja este o tempo de uma nova experiência, o tempo da certeza absoluta, da convicção inabalável, de que nenhuma circunstância pode derrotar aquele que ama a tua palavra e que espera em ti. Assim, Senhor, eu oro agora, o pastor e sacerdote em concordância com a tua igreja, dizendo: manifesta-te, Senhor, pelo teu poder, faz-nos crescer no conhecimento e dá-nos muito mais do que os olhos naturais que tu já nos deste, pelos quais te agradecemos. Dá-nos os olhos espirituais, para que comecemos a enxergar aquilo que ainda não enxergamos e a declarar aquilo que a tua palavra nos leva a declarar, para que tenhamos a certeza da nossa vitória, em nome de Jesus, para o louvor da tua glória. Amém.